Olá pessoal, tudo bem? Vamos para os assuntos desse vídeo. Operadores. Veremos os principais operadores utilizados em C++ e a ordem de precedência. Veremos também vários exemplos de código com expressões que utilizam operadores aritméticos, de atribuição, atribuição composta e concatenação. Para que o vídeo não fique muito longo, dividi o tópico operadores e expressões em C++ em dois vídeos. Esse vídeo, o vídeo 15, é a parte 1. Operadores em C++. Além de definir quais valores podem ser armazenados em uma variável, o seu tipo também determina quais operações podem ser aplicadas a ela e qual o significado dessas operações. A tabela a seguir apresenta exemplos de operadores aplicáveis aos tipos de dados mais comuns. Então, como mencionado em vídeos anteriores, o sinal de igual em C++ ele significa atribuição. O sinal de igualdade em C++ é dado pelo duplo sinal de igual, conforme mostrado na tabela na linha igual a. Para as operações aritméticas básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão, utilizamos sinais de mais, menos, asterisco e barra, respectivamente. Repare que para o tipo de dado string, o sinal de mais ele significa concatenação, ou seja, une duas strings em uma só. Veremos um exemplo de código usando concatenação neste vídeo. Para representar o resto da divisão ou módulo, o sinal de porcentagem é utilizado para o tipo de dado int. Para incremento e decremento, utilizamos duplo sinal de mais e duplo sinal de menos, respectivamente. A tabela também mostra os sinais usados para multiplicação, divisão e módulo com atribuição. Mostra operadores relacionais igual a, diferente de, maior que, maior igual e menor igual, além dos operadores de inserção e extração. A tabela ela não contempla operadores lógicos, como AND e OR, mas teremos uma aula específica sobre expressões booleanas, onde veremos esses operadores com detalhes. Ordem de precedência de operadores matemáticos em C++. Na matemática, algumas operações são realizadas antes de outras. Por exemplo, a multiplicação tem precedência sobre a adição. Em C++, o mesmo princípio se aplica. Existe uma ordem que determina quais operadores são avaliados primeiro em uma expressão. A tabela a seguir mostra essa ordem de precedência. Assim como na matemática, as expressões entre parênteses têm a maior precedência. Em seguida, vêm os operadores de incremento e decremento, que podem ser utilizados de forma pós-fixada ou pré-fixada. O operador pós-fixado, o x++, possui precedência maior que o pré-fixado mais x. A seguir veremos exemplos de código utilizando as duas formas. Depois temos os operadores de multiplicação, divisão e módulo, que possuem a mesma precedência e são avaliados da esquerda para a direita, ou seja, têm associatividade à esquerda. Veremos exemplos também a seguir. Na sequência aparecem a adição e a subtração, que também possuem a mesma precedência e associatividade à esquerda. Por fim, aparecem os operadores de atribuição e de atribuição composta, o igual, o mais igual, o menos igual, asterisco igual e barra igual e porcentagem igual. Eles possuem a mesma precedência entre si e são avaliados da direita para a esquerda, diferentemente dos operadores aritméticos anteriores. Vamos ver exemplos de códigos utilizando esses operadores no Compiler Explorer e no VS Code. Então aqui no VS Code eu criei a pasta 04_operators_expressions, na sequência aqui das pastas que já criamos para os vídeos anteriores. E dentro dessa pasta eu criei o arquivo exemplo_idade_cachorro_01.cpp. Então eu coloquei o enunciado do exemplo num comentário de bloco e já escrevi a diretiva IOStream e a função main. Então vamos ler o enunciado do exemplo aqui no comentário de bloco. Escreva um programa em C++ que solicite ao usuário a idade de um cachorro, em anos. O programa deve calcular a idade equivalente em anos humanos, considerando que 1 ano de vida do cachorro equivale a 4 anos humanos, e exibir o resultado na tela. Pause o vídeo e tenta fazer aí. Então, primeiramente, precisamos declarar uma variável para armazenar a idade do cachorro. Então, int idade_cachorro
ponto e vírgula. Por enquanto, sem atribuir nenhum valor. Em seguida, devemos exibir uma mensagem solicitando a idade do cachorro em anos. Então, isso é standard cout, operador de inserção, digita a idade do cachorro em anos. Depois, devemos ler o valor digitado pelo usuário e armazená-lo na variável. Então, vou usar aqui standard sim, operador de extração, idade cachorro. O próximo passo é realizar o cálculo da idade equivalente em anos humanos. Para isso, vou criar aqui uma variável idade humanos e vou atribuir a essa variável a idade cachorro, né, que foi inserida pelo usuário, vezes 4, considerando que 1 ano de vida do cachorro equivale a 4 anos. Então, essa linha de código é um exemplo de expressão usando os operadores de atribuição e multiplicação. E por último, precisamos exibir uma mensagem com o resultado. Então, vou escrever aqui standard. A idade equivalente em anos humanos é... Vou pressionar Enter aqui. A variável idade underscore humanos, operador de inserção, o texto aqui anos, né? E o barra N para... Muito bem, então vou rodar o código. Opa, saiu um A mais aqui. Então, vou rodar novamente o código. Então, digite a idade do cachorro em anos. Então, vamos supor que meu cachorro tem 17 anos. Pressionar Enter. Então, a idade equivalente em anos humanos é 68 anos. Faltou um espaço aqui. Vou colocar um espaço aqui. Então, vamos rodar novamente o código. Vou colocar 18 aqui. Enter. A idade equivalente em anos humanos é 72 anos. E aí, fez diferente? Se sim, coloque o seu código nos comentários. Então agora vou mostrar exemplos de código com a utilização de incremento em uma unidade e decremento em uma unidade aplicado antes e após a variável, ou incremento e decremento pós-fixado e pré-fixado. Então aqui no Compiler Explorer eu vou criar uma variável int idade e vou atribuir o valor 15. Vou aplicar um incremento após a variável, né, idade mais, e em seguida eu vou criar uma instrução para exibir o resultado. Então, se out idade, então o valor 15 é inicialmente atribuído à variável idade. Em seguida é aplicado o incremento, né, após a variável, ou um incremento pós-fixado, né, idade mais, que aumenta o valor para 16, né, uma unidade. Então, como a exibição ela ocorre após o incremento, o valor mostrado então é 16. Para aplicar o decremento pós-fixado, basta trocar os sinais de mais para menos. Então, o valor será diminuído em uma unidade, isto é, 14. Também podemos aplicar um incremento na instrução de saída, né? Acrescentar aqui o mais após idade, e repare que o valor inicialmente atribuído à variável idade é 15, mas ao utilizar idade mais na instrução de saída, o valor atual, 15, é exibido primeiro e somente depois ocorre o incremento. Isto é, o valor armazenado na memória passa a ser 16. Então, se nós exibirmos a variável novamente, o valor mostrado será 16. Aplicando o decremento, o valor inicial exibido será 15 e o valor exibido após o decremento será 14. Então agora eu vou aplicar um incremento pré-fixado. Então o incremento pré-fixado aplicado aqui, mais idade, aumenta imediatamente o valor para 16. Agora, se eu
atribuir o incremento pré-fixado na instrução de saída, o incremento ocorre primeiro, fazendo com que o valor ele passe para 16 na exibição. E o mesmo ocorre para o decremento, que exibe o valor 14. Agora vamos ver um exemplo de código com multiplicação entre os tipos int e double. Então, primeiramente, eu vou criar a variável int a e atribuir a ela o resultado da multiplicação entre dois valores inteiros, 3 vezes 4. Vou criar uma instrução de saída e o valor exibido é 12. Em seguida, vou criar a variável double b e atribuir a ela o resultado da multiplicação entre dois números de ponto flutuantes. Então, 3.3 vezes 4.2. E vou criar uma instrução de saída para essa multiplicação também. O resultado, então, mostra o valor de 13.86. Agora vamos ver um exemplo de código com divisão entre os tipos int e double. Primeiramente, criarei a variável int a e atribuirei a ela o resultado da divisão entre dois valores inteiros, 14 dividido por 10. Lembrando que nós usamos a barra para operar a divisão em C++, assim como em muitas outras linguagens. Em seguida, criarei uma instrução de saída. O valor exibido é 1, mas o valor matemático esperado seria 1.4 ou 1,4. Isso ocorre porque a divisão foi realizada entre dois valores inteiros. Quando ambos os operandos são do tipo int, o C++ realiza uma divisão inteira, descartando a parte decimal do resultado. Para obter o valor correto, nós devemos utilizar pelo menos um operando do tipo ponto flutuante. Por exemplo, double b igual a 14.0 dividido por 10.0. Vou criar a instrução de saída. E agora o resultado é corretamente exibido, isto é, 1.4. Eu poderia deixar apenas um operando de ponto flutuante. E o resultado também é exibido corretamente. Como vimos no exemplo anterior, a divisão inteira ela elimina a parte decimal do resultado. Mas e se quisermos saber qual é o resto da divisão? Esse é o propósito do operador de módulo ou porcentagem. Vou escrever um código aqui, 14 módulo 10, que significa o resto da divisão de 14 dividido por 10. Então, o resto dessa divisão é igual a 4. Vou demonstrar o resto da divisão do código 14 dividido por 10. Quantas vezes o divisor cabe completamente no dividendo? O número 10 cabe uma vez inteira dentro de 14. O próximo passo é subtrair de 14 o valor da multiplicação entre o divisor, isto é 10, e o quociente, que é 1. Então, 1 vezes 10 igual a 10. 14 menos 10 é igual a 4. E esse 4 é o que sobra, ou seja, o resto da divisão. Analogia simples. Imagine 14 balas para dividir igualmente entre 10 crianças. Cada criança recebe uma bala. Sobram 4 balas. Essas 4 balas são o resto. Vamos ver um exemplo de código que demonstra o uso do operador de módulo que calcula o resto da divisão inteira. Aqui no VS Code, eu criei o arquivo exemplo duracão filme 02.cpp, escrevi o enunciado desse exemplo num comentário em bloco e já incluí a biblioteca IOStream e a função main. Então o enunciado diz: crie um código que converta a duração de um filme informado em minutos para horas e minutos. Então eu vou rodar o código aqui. Vamos supor que você viu um cartaz de um filme que informa que o filme tem 146 minutos de duração. Daí você se pergunta, quanto esse tempo seria em horas e minutos? Então ele solicita aqui, digite a duração do filme em minutos. Então 146, entre. Então, a duração do filme é 2 horas e 26 minutos.
Para saber a quantidade de horas e minutos de um filme com duração de 200 minutos, basta dividir 200 por 60, pois uma hora tem 60 minutos. O quociente dessa divisão indica a quantidade de horas completas, isto é, 3. O resto indica os minutos restantes, isto é, 20. Portanto, um filme de 200 minutos tem 3 horas e 20 minutos. Vamos aplicar essa lógica no código C++. Bom, de volta ao VS Code, eu já adicionei os comentários de linha que descrevem cada parte do código. Então, o primeiro passo é declarar a variável que armazenará a duração total do filme em minutos. Então, vou adicionar aqui int total underscore minutos. Em seguida, o programa deve solicitar ao usuário que digite a duração do filme e armazenar o valor informado. Então, a instrução de saída é digite a duração do filme em minutos e a instrução sim para armazenar o total de minutos na variável total underscore minutos. O próximo passo é calcular a quantidade de horas completas através de uma divisão inteira. Então, cria a variável quant underscore horas e quantidade de horas e atribuir a variável total underscore minutos dividido por 60. Agora o programa tem que calcular os minutos restantes por meio do operador de módulo. Então, vou criar uma variável int quant underscore minutos, né, de quantidade de minutos, e atribuir a variável total underscore minutos e o operador de módulo 60, que vai mostrar então o resto dessa divisão inteira. E por fim, vamos exibir os resultados. Vamos então rodar o código para ver se está tudo ok. Então, digite a duração do filme em minutos. Então, vou colocar aqui 158 minutos. A duração do filme é de 2 horas e 38 minutos. Vamos rodar mais um exemplo aqui. E agora eu vou colocar 200 minutos. A duração do filme é de 3 horas e 20 minutos. Então, o programa está funcionando. Agora vamos ver com mais detalhes o operador de atribuição composta. Em matemática, o símbolo de igual representa uma relação de igualdade. Ele indica que o lado esquerdo e o lado direito possuem o mesmo valor. Em C++, o símbolo de igual representa uma operação de atribuição. Isso significa que o valor da expressão do lado direito é calculado e atribuído à variável que está do lado esquerdo. Vamos ver um exemplo no Compiler Explorer. Aqui no Compiler Explorer, eu vou criar uma variável int a e atribuir a ela o valor 3. Em seguida, exibirei o resultado com uma instrução standard_cout. Então, o valor exibido é o valor 3. Em C++ é possível alterar o valor de uma variável. Por exemplo, podemos escrever a igual a mais 1, ponto e vírgula, e repare que o valor será atualizado para 4. Então, o lado direito da expressão a mais 1 é avaliado primeiro, resultando em 4. E esse valor é então atribuído à variável do lado esquerdo. Então, como adicionar um valor a uma variável é uma operação muito comum em C++, né, nas linguagens de programação, existe uma forma abreviada para isso. Então, ao invés de escrever a igual a mais 1, podemos simplesmente escrever a mais igual a 1. E repare que o valor será o mesmo. Como visto no início do vídeo, nós temos outros operadores de atribuição composta. Né? Por exemplo, nós temos o menos, igual, que nesse caso, então, o resultado vai mudar para 2. Né? Seria a mesma coisa de escrever como na forma anterior, né? A menos 1, né? E o valor vai se manter o mesmo. Também podemos usar aqui
a multiplicação, né? Então, o valor esperado é 3, porque 3 vezes 1 é 3, e podemos escrever também de forma abreviada, e o valor não vai se alterar. Temos também o símbolo de módulo igual a 1. Nesse caso aqui vai ser 0. E nós temos também a divisão igual a 1. Eu vou trocar aqui o int por um double, para que ele possa mostrar então o valor da divisão. No caso aqui eu vou mudar de 1 para 2, para exibir então o valor aqui decimal, né? 1.5. Agora vamos ver um exemplo de atribuição com strings. Primeiramente, incluímos a biblioteca string. Em seguida, eu vou criar a variável standard string a e vou atribuir o nome Ana à variável a. Vou inserir uma instrução cout para exibir o conteúdo da variável. O resultado exibido é o nome Ana. Podemos alterar o valor da variável a qualquer momento. Atribuir o nome Maria para a variável a. Agora o programa exibe Maria em vez de Ana. Também é possível concatenar strings. Por exemplo, atribuir à variável a o sinal de mais, que para string significa concatenação, e o nome Silva. Então o programa exibe Maria Silva. Vou adicionar um espaço aqui. Então o programa vai exibir Maria Silva. E falando em concatenação, vamos ver um exemplo de código utilizando concatenação de string. Então estou aqui no VS Code e criei o arquivo exemplo underscore concatena underscore string underscore 03.cpp. Então o enunciado desse exemplo é: crie um programa que solicite o primeiro e o último nome do usuário. Em seguida, exiba-os na tela utilizando concatenação de strings. Então, vou rodar o código para demonstrá-lo. Vou inserir aqui Joana espaço Mendes. Pressionar Enter. Muito prazer, Joana Mendes. Então, pare o vídeo e tenta fazer. Então, primeiramente, eu vou criar as variáveis para o primeiro e o segundo nome. Em seguida, vou criar a instrução cout para solicitar do usuário seu primeiro e último nome. Agora o programa deve ler as duas palavras digitadas e armazená-las nas variáveis criadas. Então aqui na instrução sim, o primeiro nome digitado pelo usuário vai ser armazenado aqui em primeiro underscore nome e o segundo nome em último underscore nome. Agora eu vou criar uma variável que será formada pela concatenação de primeiro underscore nome e segundo underscore nome. Então eu criei aqui a variável nome, que vai armazenar a concatenação de primeiro underscore nome e último underscore nome. Então repare que o sinal de mais aqui concatena as duas palavras, né? Junta as duas palavras. E por fim, vou criar uma instrução cout para exibir o resultado na tela. Então vamos rodar o código. Então vou inserir aqui Maria Silva. Muito prazer, Maria Silva. Repare que o primeiro e o segundo nome ficaram juntos. Faltou um espaço. Então, eu vou acrescentar um espaço aqui e mais um sinal de concatenação aqui. Preciso acrescentar o espaço aqui dentro da aspas simples, lembrando que esse espaço ele pode ser do tipo char, né, aspas simples, ou string, também poderia ser aspas duplas aqui. Então vamos rodar o código novamente. Vou colocar aqui Bianca Luz. Muito prazer, Bianca Luz. Agora o programa está rodando corretamente. Então aqui estou mostrando o código novamente, agora com os comentários de linha. Para que o vídeo não fique muito longo, vou dividi-lo em 2 vídeos. Assim, os assuntos sobre operadores e expressões que ainda não foram abordados
serão apresentados no próximo vídeo, a saber: inicialização de variáveis. Exceto para string, é uma boa prática inicializar variáveis, nós veremos a razão disso. Conversão de dados de um tipo para o outro. Exemplo, convertendo um tipo de dado int para adobo e vice-versa. Mais exemplos de códigos para praticar operadores e expressões. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo foi útil para você de algum modo, peço o seu apoio se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo. Para maior retenção do conteúdo, é importante assistir ao vídeo mais de uma vez, refazer os exemplos de código. Use os comentários para dúvidas e sugestões. Indique esse curso para quem pode se beneficiar com esse conhecimento. Obrigado e até o próximo vídeo.